espíritos que estamos vivenciando situações provatórias e expiatórias. A gente vai explicar um pouquinho como que é isso, e vai fazendo no dia a dia, a gente vai se olhando e vai vendo que não somos muito diferentes uns dos outros, né? Viemos viver uma experiência encarnatória. E viver essa experiência encarnatória é uma grande bênção. Muitos espíritos dizem que filas imensas de espíritos para reencarnar e não conseguem vaga. Não tem terra, por mais que está sendo cada vez mais povoada, nós estamos nos momentos finais, né, dos 30, 40 anos pela frente, de encerrar esse ciclo de planeta de provas e expiações. Então, tem pessoas que estão atrasadas com o cumprimento do seu crescimento espiritual e aí querem, de toda forma, logo reencarnar para até sofrer no lugar daquele que mais sofre aqui na Terra, só para ter a oportunidade de expiar, né? A oportunidade de passar por provações e quitar também a culpa da sua própria consciência, para que possam todas essas consciências entrarem nesse novo mundo, que é o mundo de regeneração, onde tem alguma diferença. A gente pode falar que o mundo de provas e expiações, a dor, não vou dizer o sofrimento, porque o sofrimento é escolha da pessoa, mas a dor, ela acaba sendo a base da nossa evolução. Se eu fiz alguém sofrer alguma coisa, eu acabo sofrendo na minha pele, para eu perceber que não é castigo de Deus, nem quando estamos passando por provas, e muito menos por expiação, apenas para nos reajustarmos e aprender com a lei. Então, a gente encarna nesse mundo para viver essas experiências. E aí a gente pode dizer, quando que eu vivo os momentos de provas e como que eu vivo os momentos de expiação, né? As provas, toda prova, ou toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. E a gente vai ver que muitas vezes a gente confunde isso, né? E ele coloca aqui, né, isso aqui na visão espírita, tá, gente? Porque na visão católica, na visão evangélica, também eu já li algumas coisas disso, e é bem parecido, mas não é tão parecido porque nós somos reencarnacionistas, e eles não são. Então tem uma grande diferença, que nós, quando escolhemos encarnar para viver a experiência, nós já temos uma bagagem de outras vidas passadas, aonde na educação da minha personalidade, da minha forma de ser, talvez eu não tenha tirado nota 10. E aí eu fui reprovado igual na escola, fazer a prova igual na escola. Eu assisti o curso, aprendi com a vida e com outras vidas, mas tem coisas que estão pendentes. Eu fiquei para a segunda época, na minha época era a segunda época, agora é recuperação, né? Ou reprovado, né? A gente fica ou na recuperação ou reprovado, porque se eu não passei com a nota que eu tinha que passar, eu vou ter que voltar para repetir o ano. Era assim, né? Quando a faculdade já melhora, então repete aquela matéria, né? E na vida também a gente vai repetindo aquela matéria, tantas vezes forem necessárias, conforme o nosso, segundo o Emmanuel aqui, a nossa preguiça, né? A nossa dificuldade de meter a mão no trabalho. O Emmanuel é um pouco forte quando ele fala de provas e expiações, né? Que a gente precisa vencer, como disse Paulo de Tarso, a gente prepara, a gente escolhe as nossas provas, né? Escolhemos as provas que vamos passar. E, por exemplo, assim, olha só, eu casei aqui com a Bia e eu maltratei a Bia, eu não vivi uma relação de respeito de marido e mulher, eu traí a Bia, eu fiz uma porção de coisas que na realidade eu poderia ter feito melhor. Aí eu volto, tenho essa consciência, né? Eu me arrependo, né? E aí a gente volta de novo, e aí eu volto com a Bia outra vez. Né? Às vezes não, às vezes é com outras pessoas. Vai depender aí da disponibilidade e da necessidade do outro, né? Às vezes o outro pegou um pouco ali, ficou pro alto, foi embora e evoluiu, cresceu, aceitou, né? Não ficou pendente comigo, mas eu fiquei pendente comigo, porque a nossa consciência,
ela é aquela que aquele olho que tudo vê é de Deus e depois é o teu. O teu vê tudo que você fez. Ninguém, você pode roubar, você pode passar seu bonzinho, oi meu amor, chegar lá e falar mal por trás dela, mas você sabe, porque o teu olho foi a testemunha ocular do fato que você realizou. Então, quando a gente vai cumprir as provas, a gente sabe quem somos. Então, nós escolhemos as nossas provas. Se eu quero evoluir, eu passei de ano sendo bom esposo, vou me casar de novo, aí acha que eu vou ter um casamento maravilhoso? Não, cheio de todo estado. Para quê? Para eu aprender. Já fiz um cursinho e não aprendi, naquela encarnação lá com a Via, volto para continuar esse curso e aprender aquilo. E todos nós estamos passando por situações semelhantes em várias áreas diferentes, porque todos nós estamos em aprendizado. E provas, não só espíritos da nossa categoria que passa, dos mundos também mais evoluídos, por exemplo, no planeta de regeneração, os espíritos constantemente estão em prova. Porque você faz o exercício, né? Experiencia, exercita, e agora chegou a hora da prova para saber se aprendeu. Vai ter a hora da prova. E tem uns que adiantam a própria encarnação com a prova, pela expectativa de crescer, que a gente olha a prova sempre como uma coisa ruim, né? Relacionada ao passado, embora nós estamos muito bem reeducando o nosso passado, né? A maioria das vezes as nossas provas estão em cima da reeducação desse processo passado. E aí a gente fica pensando assim, né? E agora? Eu nasci para ser médico, né? Eu tenho provas para cumprir na área da medicina, na área de ser médico. Aí desisto de ser médico. Você é músico. Vou ter minhas provas lá também, porque é um aprendizado, daqui a pouco eu tenho prova. Por mais que a gente corra, né, lá da nossa necessidade de alinhar, né, a nossa alma na consciência daquilo que nós escolhemos, a vida empurra a gente. A vida vai empurrando a gente para aquela situação e tentações, né? Porque prova assim, aquela pessoa que vem, mas era alcoólatra, eu tive um primo alcoólatra, que desencarnou, o pai também era alcoólatra, né? Ou seja, encarna de novo como alcoólatra? Não como alcoólatra. Ele vai vencer a prova do álcool, do vício da bebida. Como é que ele vai vencer o vício do sexo, o vício da guludice? Cada um vai vencendo aquilo que na realidade não conseguiu realizar e passar direito. E aí a gente começa a entender que a nossa vida encarnatória, ela é uma oportunidade, mais uma que nós estamos tendo para nos reajustarmos conosco. Né? Vou dizer com a lei, vai ter lá na expiação. Conosco, para estar alinhado a essa lei divina. Porque todos os seres viventes, né, estão associados ao crescimento através da lei divina. Então, veio Moisés, trouxe lá os 10 mandamentos, veio Jesus, ampliou com o profeta do amor, dos mandamentos de Moisés. Mas quantos de nós ainda que estamos vivendo a lei de Jesus, pelo amor, pelo perdão, né? E quantos de nós estamos vivendo a pena de Galião? Aí eu vou lá chegar daqui a pouco na expiação. Eu até vou ter aqui intervenção. Pena de Galião, né? Quando eu li, pena de Galião, e posto, né? Da mesma forma que eu fiz você sofrer na expiação, eu vou me impor esse sofrimento. A gente fala daqui a pouco. Deixa eu só acabar aqui as provas. Então a gente escolhe essa prova e a gente vai vivendo esses desafios, que é nosso, é pessoal, né? A prova, você vai estar sempre sendo submetido a ela, em todos os níveis de espírito. Claro, se você é uma pessoa que já tem um curso técnico espiritual, né? Já é mais sabido espiritualmente, as provas vão ser muito mais, não vai ser fáceis, mas você vai ser vai se aplicar melhor e vai se sair bem. Embora, quantas pessoas que eu posso dizer assim,
eu fiz faculdade, eu participei do Centro Meu Pai de Santo, eu trabalhei no Senai, eu sempre fui constante naquilo que eu fiz. Eu raramente tinha uma falta. Uma mãe acostumou isso, a gente tem que ver de cedo. Mesmo doente, eu ia para a escola. Então, eu não sei começar um livro e parar de ler, não sei começar uma coisa e acabar de fazer, e não fazer, ficar pela metade. Então, eu vou levar até o fim. Até naquele processo de amizade. Eu não sei, hoje, brigo com você, por exemplo, não? Jaqueline, a gente briga, discute, não quero mais falar contigo, não quero mais, eu não tenho, não sou assim. Eu vou ter que insistir, eu vou insistir. Claro, quando eu trabalho dentro de mim isso, é legal, né? Eu não tenho mais nada contra você. E isso é libertador para qualquer um de nós. E quanto mais a gente fica preso em situações com outras pessoas que nos fizeram sofrer, ou que nós fizemos a pessoa sofrer, nós vamos ficar ligados por um fio, com certeza, que nos vai nos aproximar daqui a pouco de novo, para viver de forma nova, de novo, né? De forma nova, e não repetir da mesma forma, da maneira que nós fizemos lá atrás. Então, as provas acontecem, fiz algumas anotações do livro, já estou até lá atrás, já acabou a palestra, né? Está atrelado às nossas fraquezas, como eu falei, né? Aos vícios de toda sorte e o processo de personalidade. Se você parar para pensar, a prova já faz parte do nosso processo de progresso, de evolução. Aprendi, vou passar pela prova. Aprendi, fica mais leve, não fica? Do que você achar que prova. Não, está todo mundo crescendo. Como é que você vai condenar uma criança que, aprendendo a andar, ela cai? Assim somos nós. Que muitas vezes, como é que você não sabe? Eu já ensinei várias vezes. Uma coisa é você falar, outra coisa é o outro sentir, é o outro experienciar. Diz aí os grandes autores da mente, né, que estudam a mente humana, que no nosso cérebro tem uma área que ela é responsável por sentir. A gente não sente só aqui no cerne, né, nos órgãos do cerne, que tem o sentimento, na maioria das vezes, os psicólogos e terapeutas dessa área holística se colocavam assim antigamente. Mas não, hoje tem uma área do cérebro que era responsável por sentir. Tanto é que aquele sentimento impactante na minha vida, para o bem, me traz alegria. O sentimento impactante para o mal me traz algo ruim. Eu vou estar sempre lembrando do momento da dor, eu vou voltar aquela dor lá, como aquela tela do computador quando você liga, ela de fundo, né? Você liga, já vem a dor, e você lembra da dor, enquanto você não compreender essa dor vai ficar lá. Enquanto você não transformar essa dor que você criou. Ah, não, mas foi ela que me esfaqueou, né? Ela não vai me esfaquear à toa. Alguma coisa tem naquela relação. Eu preciso entender, compreender o outro e muitas vezes saber compreender por que estava passando por isso. Isso é muito libertador. A doutrina espírita, a identidade, fala com muita clareza que nós precisamos olhar para dentro em vez de julgar, condenar e responsabilizar as outras pessoas pelo nosso sucesso, pela nossa felicidade, pela nossa dificuldade. Porque isso tudo faz parte do nosso isso tudo faz parte do nosso progresso. Então, se a gente veio para realizar provas, precisamos estar mais atentos, precisamos estar mais, buscar um pouco mais da leitura, de se evangelizar mais, de se doutrinar mais, buscar um pouco de autoconhecimento, buscar... Alô? Buscar a nossa reforma íntima. E se a gente tem essa oportunidade dentro dos terreiros, dentro das casas de Umbanda, que nem a nossa, a minha, dentro da doutrina, a gente não utilizar essa base, a gente está perdendo tempo. Porque o mundo, a gente às vezes já está repetindo esse passar de ânimo, de não ter passado, repetir a história de ontem, muitas vezes. E a gente precisa se alertar, porque estamos no final de rapar o tacho. Tem que aproveitar agora.
Nós não temos mais tempo de perder tempo. Precisamos ter um pouco mais de coragem e olhar, desfocar o meio externo e focar mais no seu interior. Para quê? Para você saber como que eu sinto, como que o outro sentiria se eu estivesse no lugar dele. Porque é fácil eu achar que você é um culpado, mas eu me coloco no teu lugar. Eu fico me colocando no lugar de uma mãe e de um pai. Nossa Senhora, às vezes eu vejo filhos reclamando de pai, de mãe, que meu pai, que minha mãe, que isso, que aquilo, que... Já viu a vida de cão que a tua mãe levou? Tu já viu a vida de cão que o teu pai levou? Como você vai comprar uma coisa? Você teve tudo, agradece a Deus por isso tudo que você teve. Desfoca, tenta compreender o próximo. Isso nos alivia as nossas provas. Porque a gente vai nos burilando cada passo que a gente vai olhando para dentro da gente e se libertando disso. Né? Aceitar, fazer vivo a lição do Evangelho. Nossa Senhora, não é fácil. Não é fácil, porque isso tem a ver com a nossa personalidade, tem a ver com o tanto de fogo que a gente tem, com o tanto de água que a gente tem, com o tanto de ar que a gente tem, né? Com o tanto de terra que a gente tem, e às vezes não tem algumas coisas dessas e muitas outras coisas, e a gente acaba sendo apimentado. Eu falei, a gente tem aquele dia, no início a gente é um pouco meio uma pedra bruta e fala assim, eu falo na lata. Mas se coloca no lugar. Aí se coloca depois, fica feio quando você olha aquela imagem, que veja as regressões, você olha aquela imagem, é você que está ali pecando, é você que está machucando o outro, por uma questão de ser o dono da verdade, que quer achar que tem que ser dessa forma, a sua forma, a gente fica envergonhado, e aí depois que retorna ao mundo espiritual, pede para viver as provas. Quanto à expiação, por isso que eu não vou falar. Então, eu falei também que, além de a gente estar vivendo só do processo de reparação do passado, a gente também está buscando novas habilidades, né? E novas qualidades do amanhã. A gente vai também atrair situações que nos vai levar às provas. Quanto às expiações, ela está atrelada à culpa. A culpa é ao crime, né? Ao crime, ter cometido um crime contra a lei, né? Isso gera culpa. E quando gera uma culpa, se você não tiver um arrependimento depois de desencarnar, nem tem como viver expiação. E viver expiação não é algo que aquele espírito é inferior, não. Depois disso, aliás, a expiação nos é sugerida. A gente encarna na condição de viver aquilo. Se aquele momento de ter arrastado as pessoas lá nas Bíblias, que na época do cristianismo, os cristãos, aquilo estava impedindo ele ao crescimento espiritual. Então acabou que a culpa dele faz com que aquele processo seja expiatório. Por mais que você seja um espírito evoluído, você vai passar por um processo muito dolorido e você fez o outro viver. E a gente vê tantas pessoas que tem tanto... Mas eu conheço uma mãe de santo, ela já se encarnou. Ela trabalhava muito bem, uma pessoa maravilhosa, boa, uma pessoa que tinha um coração... Era aquela pessoa que, meu Deus, ela era... Eu sei que ela estava aqui na Terra. O belo dia ela na cachoeira, trabalho de cachoeira, despegou de volta da cachoeira. Foi rolando logo, quebrou todo aquele trote craniano, e aí ficou doente na cabeça, porque teve um processo de febre, depois morreu. E era uma pessoa boa. Mas aí você fica pensando, será que essa pessoa não deu um empurrãozinho em alguém lá de cima em algum momento, na vida passada? Porque isso aí é expiação, gente. Agora, toda prova e toda expiação, você pode passar de ano ou não. Naquelas que são mais leves, muitas vezes, a gente não estuda. Isso a gente já fez, já repetiu no passado, já conheço, chega na hora, leva a pau de novo. Agora, aquelas que são mais impactantes, que são impostas, vai nos levar ao sofrimento. Mas mesmo assim,
aceitando a expiação, chega aqui e se revolta. Por que eu tenho que passar isso? E ele é uma pessoa que não faz nada para nada quase, e tudo flui para ele na minha vida, eu me esforço isso e aquilo, e nunca dá certo, e sempre tenho dificuldade, obstáculo. Minha vida é expiação. Eu não estou aceitando. Mas quem está espiando às vezes que não consegue aceitar, olha o outro, quer se comparar. Você não pode olhar para a vida do outro e se comparar com a tua, porque você teve um caminho para chegar até ali e o outro teve outro caminho. A gente desconhece os merecimentos das pessoas. Então é importante que quando a gente entende e vê o espírito que vem com algum defeito físico sério, isso impõe ali um sofrimento, uma dor, é expiatório aqui. Não quer dizer que o espírito pode ser maravilhoso e bom. Né? Porque a gente sempre vê como coitadinho. Não. Os espíritos falam, eu estava vendo a palestra do Divaldo Franco, ele falou que todas essas doenças, mal, a mente, engendrando muitas vezes para matar, para poder fazer coisas que são criminosas diante da lei divina. Então eles vêm com limitações. Porque se viessem com a sua faculdade toda perfeita, talvez decaíssem de novo. E isso às vezes acontece que muitos espíritos decaíram várias vezes nas mesmas provações e nas mesmas expiações. E aí é muito mais fácil quando ninguém encarna para dizer que vai viver um momento de expiação, ele não se arrepende. Mas pensa bem, viver lá em cima no mundo dos espíritos, eu fiquei no corpo, é maravilhoso, não é muito, é tudo lindo. Não existe um verde oco desse opaco, o verde é igual o verde de luz, uma luz verde. Tudo é colorido, tudo é luminoso. É tudo maravilhoso, com um ambiente maravilhoso e bom. A Terra não. É um planeta de prova de expiação, ainda muito pesado, ainda muito denso. Chega aqui, a gente vem com várias propostas, mas se a gente não tiver uma vontade acirrada de vencer, a gente decai de novo. Porque a facilidade da vibração é muito grande. Então, essa é a grande diferença entre a prova e a expiação. A prova, a gente está sendo posto em prova a cada momento. Mesmo na hora da expiação, tem a hora principal da prova. Mas ela vem acompanhada de uma culpa que foi feito através de algo que fosse muito mais profundo. Chega a ser, segundo Emmanuel, criminoso a lei divina. E aí gera uma dor maior, gera uma limitação, gera uma dificuldade. Muitas vezes a gente confunde até onde é o limite da prova, até o limite da expiação. Será que está sendo uma prova ou uma expiação para mim? Né? Vai ver como que você está vivendo aquilo. Se você está sofrendo, se você não está sofrendo. Né? Eu tenho um amigo, um filho de santo meu, que é do exército, e ele falou, meu pai, eu já caí muitas vezes, já caí muito rápido. E ele falou assim, quando eu caí, para não quebrar nada, relaxou, deixa eu cair. E a última vez que eu caí, relaxei o corpo e não quebrei nada. Né? Ou seja, é muito mais fácil mesmo, mas a gente é resistente. E a gente só quebra osso quando a gente é resistente também. Né? Na nossa vida, o cumprimento, principalmente das nossas provas das expiações. Tem mais alguma coisa sobre a expiação? A pessoa que passa por expiação já vem com a consciência pesada. Né? Já vem com a consciência difícil. E, para reparar, ele vem cheio de limitações, eu falei também. A expiação, ela pode ser individual ou coletiva. Eu fico pensando nesses políticos, né? Que não fazem nada daquilo que é proposto ou aquilo que é devido. Como será a vida de uma pessoa dessa? Como foi a vida de Hitler depois que se encarnou? Né? Como foi a vida dessas pessoas que impactou o mundo? Como foi a vida de Hitler que impactou o mundo? Mas só que teve uma conotação positiva. E essas outras consciências de outras pessoas recebem até hoje vibrações negativas. Né? Emmanuel fala assim, aprovação, até coloquei aqui para ler, né? Aprovação é a luta que ensina o espírito rebelde e preguiçoso que somos nós, né? Passamos por provações,
a seguir na estrada do trabalho para a edificação, da sua edificação espiritual. Então é aquele que está sempre buscando progresso, somos todos nós, mas que não temos a capacidade ainda de utilizar a nossa energia, a nossa vontade 100% como deveria. Segundo alguns autores da mente, nós usamos apenas 15% do nosso poder mental. Então tem 85 ainda para aprender muita coisa, né? Já a expiação é a pena imposta, negociada com o malfeitor que cometeu o crime. Então, Emmanuel é muito forte naquilo. Você cometeu um crime, contra um criminoso, um crime contra a lei divina. O malfeitor, porque não era um espírito bom, né? Por mais que para você se arrepender, para você viver a expiação, tem que ter se arrependido antes. Mas mesmo assim, quando você chega aqui, às vezes você sucumbe de novo e não passa na prova, e muito menos no processo expiatório, né? Prova é rejeitada a experiência e na expiação é necessário aceitar a dor. Essa falta de refinado, como que aquela pessoa consegue ver aquilo tudo, entendeu? Aquilo nunca mais ela vai voltar para poder provar aquilo que já foi no clímax. Agora, nós estamos mais voltados às nossas provações, precisamos ficar alerta no nosso dia a dia, para saber o que estamos aprendendo, como estamos lidando conosco, com o outro, como eu penso, como eu sinto. Eu quero sair dessa vida um dia isento de qualquer sentimento negativo contra ninguém. Isso a gente tem que se trabalhar no nosso dia a dia, né? Joana de Ângeles ainda falou, o homem é herdeiro de suas próprias ações. Então não adianta a gente querer responsabilizar, não, o pai não foi vereador, o pai foi outro que me deixou passar fome, o pai é a minha mãe que me abandonou, o pai é o meu pai que não sustentou a minha casa. Ou seja, a gente quer culpar qualquer pessoa, mas o responsável pela nossa vida somos nós. Nós é que atraímos as nossas dificuldades ou as nossas facilidades. Se atrair dificuldade, agradece. Se atraiu facilidade, agradece. E seja sempre feliz com aquilo que Deus está te dando. Porque tem coisas que não adianta, você faz e não consegue êxito. Ou você está fora do teu caminho. Ou você está insistindo com algo que você ainda não fez modificação. É importante que a gente possa promover essas modificações. A cura disso é aquilo que eu falei, a reforma íntima, esses processos, né? Que ficam adoecidos, que nem sempre as provas que a gente vive podem fazer isso. Você pode passar bem na prova. Essa menina aqui, por exemplo, no curso de médico, sempre tira 10. Você está sempre estudando. Espero que esteja assim na vida. Tire 10 também, cada momento que você passar por provas. Não é, gente, é sério. Porque isso é falta da gente estudar, é falta da gente refletir. Mas não tive nem condição de estudar. Mas percebe a vida, olha para as pessoas, faz uma análise para você, não julgadora, mas começa a entender que Deus é justo e que você só está passando aquilo que você precisa e merece, não como um castigo, mas com certeza como um grande aprendizado, apenas para se reajustar com a lei, porque nós não podemos passar para um mundo de regeneração se não estivermos ajustados com a lei divina. A busca da compreensão, do autoconhecimento, fazer viva a lição do Evangelho, resignação e fé na justiça de Deus. Isso aqui é importante para todo mundo, mas principalmente para quem passa por expiação, tem que ser resignado diante da sua dor. Tem doenças que são doenças expiatórias. Muitos escritores, eu já li, eu não posso dizer certo, mas eu já li alguns autores que falam que muitos cânceres são doenças expiatórias de comportamento. Que não nascem nessa vida, nascem em outras vidas. Né? Estou dizendo que todo câncer seja assim, mas a grande parte, principalmente aquela pessoa que luta e morre de câncer. Mas muita gente faz cirurgia, opera, melhora, ou sai daquela situação, aceitar com submissão e paciência o sofrimento da vida. Também, principalmente, aceitar. Né? Não lamentar, nem reclamar. Isso aí é para qualquer processo expiatório, isso atrasa o nosso caminho da vida. Reclamar é clamar 2 vezes. Né?
ficar reclamando de tudo que você não quer, não adianta. Fala o que você quer. Olha, eu vou na rua, vou fazer compra. O que eu tenho que comprar? Ela vai dizer assim, ó, não precisa comprar feijão, não precisa comprar arroz, não precisa... Não, cara, o que eu tenho que comprar? Não, que eu preciso. Se eu vou chegar lá, o que eu vou lembrar? Do arroz e feijão, que não precisa, vou acabar fazendo isso. E assim que a gente faz na vida. A gente fica reclamando de coisas que a gente não deve ficar com o nosso caminho. Julgando casos de pessoas que a gente não é nem juiz, nem conhece profundamente o porquê que ele tomou aquela atitude, por que o outro esfaqueou a outra. É justificar que deveria esfaquear? Claro que não. Mas tudo tem um porquê, tudo tem uma causa, tudo tem um efeito. E a gente acredita, né? Não julgar, eu acho uma coisa muito importante. Julgar a si mesmo, mas também ainda com uma benevolência de avaliar e analisar para melhorar. Ficar preso na dor também não vai te levar. Então vamos aprender que estamos na Terra para viver uma experiência formidável, uma experiência maravilhosa. E precisamos ter bem-sucedidos nela. E precisamos fazer o melhor. E tem um código de como viver bem. Evangélico e espiritismo. No Novo Testamento. É muito difícil, Luizinho, não, entendeu? A gente tem que se dispor de algumas coisas que não nos servem, né? Quanto mais a gente vai crescendo no caminho do discipulado, né, a gente tem que se dispor de tantas outras coisas que não mais servia. A gente dar aquela roupagem da criança ignorante, deixar para trás, e conservar dela a pureza da alma, mas continuar no adolescente e ter a experiência do adolescente, viver experiências importantes, deixar aquela roupagem, guardar a sua essência de querer ir lá mais adiante, de querer ter esperança, porque o adolescente é bem assim, e chegar na maturidade com algo construído melhor na tua vida, compreendendo mais as pessoas, avaliando, reavaliando você diante da vida, vamos ter, com certeza, um passo grande para quando chegar na velhice, a gente tem uma velhice feliz, uma velhice com certeza tumultuada, difícil, que a gente às vezes lembra de muitas pessoas. E para encerrar, eu queria só aqui, a gente prega sempre, né? Somos responsáveis pelas nossas ações, sentimentos e pensamentos. Não vamos responsabilizar ninguém, nós vamos cumprir a lei, vamos usar todos os instrumentos que a gente aprendeu diante da vida, na família, na religião, né? Nas casas espirituais, nessa casa que a gente aprende, na minha casa, o Espírito também está aqui orgulho, para que a gente possa usar isso ao nosso favor e a favor das pessoas. Porque quando algo é bom, tem que ser bom para todo mundo. Não pode ser bom para mim e eu prejudicar ela. O negócio, quando é bom, tem que ser beneficiar os dois. Então vamos alertar, não vamos deixar para trás, nem perder tempo, né, de fazer o melhor. Não vamos perder tempo de aproveitar isso tudo que a vida tem nos dado e agradecer. Até, eu posso falar, fiquei no Covid coma, quase 30 dias, fiquei 29 dias de coma, fiquei 18 dias de coma e 15 entubados. Posso falar? Agradeço pela experiência que eu vivi, sinceramente. Posso falar. Se eu tivesse que viver tudo de novo, eu viveria. Eu vivi, tá? Então, dai graças a Deus, e com certeza que a alegria, a esperança, a boa vontade pode estar sempre dentro de nós, para que possamos vencer a nós mesmos, como disse São Paulo, o reino do mundo,